Olá, realistas! Vamos para mais um vídeo. Gente, hoje está babado, tá certo? O tema. Hoje é a correlação entre narcisista e a espiritualidade. Gente, vocês já sentiram que quando você descobre que você tem uma narcisista e um narcisista do seu lado, que as coisas ficaram meio que paradas na sua vida? Porque o que acontece? Ao conviver com o narcisista, sendo ele dentro de casa, ou sendo pai, ou sendo mãe, ou sendo, como se diz, morando no mesmo quintal, ou sendo separado e tendo filhos, né, que mantém um vínculo ali com a pessoa, você sente que a sua vida parou, né? Por quê? Por conta da energia negativa, né, desse narcisista. Porque a pessoa ela é tão assim, imbuída, tomada de tantas maldades, que o mundo espiritual ele fica tomado, ele fica retido, né, para as bênçãos. Isso eu tô falando para fingir energia, tá certo, gente? E não é aqui uma infantilidade psíquica falar dessas energias, falar do mundo espiritual, porque até mesmo a neurociência hoje não desvincula, tá certo, o estudo da neurociência com a espiritualidade. Hoje a neurociência entende que um ser humano vinculado à espiritualidade, ele acessa menos a área de estresse do seu corpo. A neurociência acredita que quando você ora, quando você reza, quando você faz uma meditação, você meio que se desloca do mundo real, não que seja uma esquizofrenia, mas você se desloca do mundo real e começa ali a relaxar, trazendo ali um certo alívio, um acalento para a sua alma. Não fazendo um paralelo do que é real, do que é irreal, não é isso. Mas você se desvincula de um grau que você pode, como se diz, desacelerar, que você consiga desmistificar o porquê que você tá acelerada, o porquê que você tá fazendo parte daquele todo estresse. Você consegue acessar as partes boas, as químicas boas que o cérebro pode te proporcionar. Você acaba trocando ali a linha do cortisol, que é o hormônio do estresse, para a serotonina, para a ocitocina, né, que é o hormônio da familiaridade, o hormônio da gratidão, inclusive a ocitocina, que é o hormônio da familiaridade, da gratidão, da paz, né, da bonança, vamos dizer assim, para com você mesmo, do bem-estar, tá certo? E quando você está rodeado pelo narcisista, você sente sim que a sua energia baixa, né? Você começa a acessar muito mais a área do estresse do que outras áreas, como se diz, mais suave, mais produtiva, né? Da sua vida, do seu cérebro, né? Você faz ali as redes neurais? Faz as redes neurais. Mas são redes neurais o que? Meio doentias que você começa a formar, vamos dizer assim, né? Pela baixa frequência do narcisista, né? E se você está correlacionado a esse narcisista, morando ou estando junto, ou tendo uma amizade muito ali, né, próximo ao narcisista, a tendência é você fazer uma fusão com o narcisista de forma inconsciente. Tanto é que as qualidades que você via nesse narcisista, nessa narcisista, não é deles, é sua. Porque você se viu naquele narcisista. Por quê? Porque ele é tão oco, ele é tão vazio, ele não tem nada dentro dele para oferecer, que ele acabou te estudando e acabou espelhando as suas qualidades nele. E quando você olhava para o narcisista, para a narcisista, você não via o narcisista de fato, né? Assim, a máscara dele. Você via suas qualidades naquele narcisista, naquela narcisista. É como se você dissesse assim, eu amo sorvete. E o narcisista dissesse, eu também amo sorvete. Né? Com o tempo ele acaba gostando das mesmas coisas que você, das mesmas cores que você, né? Dos mesmos locais que você,
porque ele vai estudando o que de fato faz, né, o que faz efeito, né, o que proporciona a ele de fato no meio das pessoas, né, o que o invalida, o que valida ele, ele começa a analisar, ele começa, né, a retomar, né, outros meios, outros caminhos, tudo baseado em você, né, porque como ele é oco, como ele é vazio, não tem referência dentro dele, e ele vê que você é uma pessoa iluminada, que você é uma pessoa boa, uma pessoa que tende a atrair pessoas para você de forma automática, o que ele faz? Ele começa a espelhar as suas características nele e ver o que de fato dá certo, e ele acaba tomando para ele essas características. Então veja que quando você faz essa fusão com o narcisista, essa junção inconsciente com ele, esse espelhamento, né? O que acontece? A sua frequência espiritual também tende a baixar. Por que tende a baixar? Porque a depender do que o narcisista faz com você, você tem ali uma resposta, o seu corpo mesmo responde. Diz a expressão ali, o corpo fala, né? Você pode não falar com a pessoa, mas você tem um certo tipo de reação. A sua forma química do seu cérebro reage, né, de tal forma. Você cria redes neurais, né, em decorrência daquele tratar com o narcisista. Então veja que tudo isso perpassa a sua energia, perpassa a sua espiritualidade. E quando eu falo de energia, e falei no início com vocês que não é uma infantilidade psíquica adentrar esses temas, que até a neurociência hoje faz essa correlação de neurociência e espiritualidade, é a gente pegar também um exemplo de um experimento que foi feito com 2 copos de água, tá certo? Em ambientes diferentes. 2 copos com água totalmente limpas, vamos dizer assim, né? E ok, em um ambiente tóxico e um ambiente saudável. Mas, Michele, como que fizeram essa experiência? Nesse ambiente tóxico, os cientistas só diziam palavras negativas para essa água. E no ambiente saudável, só dizia palavras positivas para essa água. Tá certo? Quando a gente existe, o mero fato da gente existir, da gente falar, a gente vibra energia, né? É aquilo mesmo que a Bíblia falou e é verdade, tá escrito na Bíblia, né? Que Deus formou o mundo pela sua palavra. Haja luz e houve luz. Haja os animais e houve os animais. E ali ele fez os homens pelas próprias mãos, pelas palavras, e dali lhe deu o sopro. Então veja que tudo que a gente fala tem sim um potencial muito grande. E para voltar ao exemplo da água, vamos pincelar aqui um pouquinho também, que o que ordena, orienta e articula o pensamento é a linguagem. Então, uma vez que você fala, você está ordenando, organizando o seu pensamento e orientando o seu pensamento. Não é o contrário, você é uma organização e você fala. Não, quando você fala, há uma organização no seu cérebro. Então veja que é pelo falar, né, que você cria uma vibração, uma energia. Então veja que é uma pessoa de baixa energia que está ali te atacando, fazendo um gaslight, te manipulando. A sua tendência é o quê? É você baixar a sua energia, você baixar o seu contato com Deus, baixar ali a sua meditação, as suas orações, a sua referência com o belo e com o espiritual. Tá certo? E retomando ao experimento. Quando o cientista disse ali palavras negativas naquela água e em outro ambiente positivas, o ambiente que o cientista só dizia palavras negativas, a água entrou em lodo. Quem sabe aqui o que é lodo? É aquela espécie de coisa melosa, né, que fica na água, porque a água já venceu ali, é como se diz, já está imprópria para beber, não é potável, né? Então há a presença ali de bactérias, né, que é uma água não tratada, não cuidada, então foi criando ali lodo naquela água que o cientista só falava palavras negativas, porque foi criada ali uma vibração. Ok. E no território ali, no local
em que o cientista só falava palavras positivas para aquela água, ela continua ali, intacta, límpida, limpa, sem qualquer intervenção, né, que fizesse com que ela prescrevesse, fizesse com que ela entrasse em lodo, que fizesse não estar potável, não estivesse própria para uso, para consumo. Ela continuou ali intacta. Então veja que você também é forma física. Temos 3 dimensões, né? Somos um tripé, vamos dizer assim, né? Mente, alma e espírito. Corpo, mente, alma e espírito. Tá certo? Então tudo que te acomete ali no espiritual, na sua mente, tende a somatizar no seu corpo. Tanto é que a gente, quando era embrião dentro da nossa mãe, eu costumo dizer isso, tem que ficar fixo na cabeça das pessoas, tá certo? É que quando a gente era embrião dentro da nossa mãe, a mesma camada que formava a extensão da sua pele é a mesma camada que fazia parte do sistema nervoso, da formação do seu sistema nervoso. Tá certo? Então não são camadas desvinculadas, é a mesma camada que enquanto você era embrião dentro da sua mãe te formava. Então veja que tudo que nasce aqui na psique, na sua mente, tende a somatizar onde? No seu corpo. Então veja que tudo que é espiritual, veja que tudo que é dito a você, você absorve, a depender do seu grau de autoconhecimento e percepção, você tende a tomar aquilo para você como verdade e você acaba somatizando no seu corpo, baixando a sua energia, fazendo com que você entre em depressão, adoeça suas células e você desenvolva possivelmente uma doença. Então, falar do narcisista e fazer uma correlação narcisista e espiritualidade é você ter em mente que antes de você ter contato com esse narcisista, você tinha uma certa frequência ali em dobrar o joelho, falar com Deus, né? Fazendo as suas orações, fazendo as suas rezas, fazendo as suas meditações. E quando você começou a se relacionar com esse narcisista, eles são tão de baixa frequência que você se preocupa só ficar triste, ficar só ruminando ali o que de fato aquela pessoa foi falando. Lembra que eu falei também que ele tem ali a técnica das palavras soltas, né? Eles falam uma coisa assim para você não entender e você passar o dia todo se pensando naquilo. E ali você perde tempo, ali você perde energia, você baixa a sua frequência, consequentemente você baixa o seu contato com Deus, com o belo, com aquilo que você acredita e baixa a sua espiritualidade. Então, gente, ter a certeza que o narcisista é alguém opressora. E se a gente disser aqui que eles são demônios, que eles são isso, que eles são aquilo, a gente vai estar aqui, na verdade, vamos dizer assim, fantasiando as coisas. A gente está aqui para fins técnicos, fins terapêuticos, mas também a gente, como a neurociência, não desvincula da espiritualidade hoje, então para esses fins a gente vai dizer de certa forma que o narcisista é alguém sim opressor. E a palavra de Deus fala que a casa, ela nunca está vazia. E a verdade, gente, 2 corpos, aí já vamos adentrar a física, que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Pode o bem e o mal operar no mesmo corpo? Pode o bem e o mal operar no mesmo espaço? Não tem como, você tem que sair e dar lugar a outro. Então a própria Bíblia diz isso, que a casa nunca fica vazia. Se você não dá lugar às coisas boas, positivas, legal da vida e você faz totalmente o oposto, você está dando lugar para quem? O oposto, que seria a maldade, que seria a obsessão, que seria a ruindade. Então, por isso que às vezes as pessoas adentram a esse fim, a dizer que o narcisista é demoníaco, que o narcisista tem a característica obsessora, né? E de fato, essas características sim. É uma pessoa maquiavélica, é uma pessoa obsessora, uma pessoa ruim,
sem caráter algum, porque se a gente está falando de caráter, a gente está falando também de características psicológicas. Então, como a gente fala de transtorno de personalidade narcisista, então se a gente está falando de personalidade narcisista, de modo de ser, de personalidade, então a gente está adentrando as características psicológicas, a forma com que foi se dando a formação e o caráter dessa pessoa, tá certo? Então, é ficar atento, tá certo? Volte a orar, volte a rezar, volte a meditar. Volte-se a conectar com aquilo que você acredita que é o seu Deus, aquilo que é belo, aquilo que é bom, porque quando você faz isso, a neurociência já disse, já ratificou, já confirmou N vezes que quando você faz isso, você não acessa a área de estresse do seu cérebro. Você está ali desprendida de qualquer estresse. Enquanto você ora, você reza e faz a sua meditação. E o narcisista, por sua vez, ele observa isso e sente. Ele sente que você melhora a cada ida na igreja, a cada reza que você faz, né? A cada meditação que você faz, e ele tenta te impedir, né? Começa a rir da sua religião, começa a dizer que você tá fanático, que você é beata, que você reza o tempo todo, que você ora o tempo todo, que você medita o tempo todo. Isso é uma forma de ataque. Por quê? Porque ele sabe que quando você ora, quando você medita, quando você reza, você fica mais leve, porque isso também é neurociência, tá certo? Já foi comprovado, mais uma vez, já foi comprovado que quando a gente ora, reza, medita, a gente não acessa a nossa área de estresse do cérebro. Tá bom, meus amores? Beijo! Fiquem com Deus, gente. Muito obrigada para aqueles novos que chegaram aqui. Compartilha, comenta. Vou ter o maior prazer aqui de comentar, tá certo? Em cima dos comentários de vocês. Tá certo? Obrigada, se inscreva no canal. E é isso. Bora aguardar aqui que já já terá novos vídeos. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, realistas!